saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia. Eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo. É isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Muito bom dia, mais uma vez nós estamos aqui no altar da Igreja Hospital da Alma, lhe convidando para uma oração, para iniciarmos o dia apresentando a Deus a nossa fé, a nossa vida, o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, nosso culto racional, santo e agradável a Deus. Para quem não nos conhece, eu sou o Bispo Formigoni, estamos aqui na Igreja Hospital da Alma, que fica aqui em BH, Belo Horizonte, Minas Gerais. Mas fique tranquilo que não estamos aqui lhe chamando para mudar de religião, placa de igreja, nada disso. O nosso Deus é muito maior, que placa de igreja, muito maior que religião. Ele morreu por mim, por você. Ele morreu por pessoas. E quando você se submete a Ele, quando você se volta para Ele, Ele transforma a sua vida tal como Ele transformou água em vinho. E falar em água, nesse domingo, por exemplo, às 8 da manhã, nós temos aqui um culto às 8 da manhã, nós vamos participar na hora do culto do pão e da água. São dois elementos que simbolizam a palavra, simbolizam Deus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Mas a Bíblia diz que Elias, está lá em 1 Reis 19, Elias, ele no seu dia de dor, de aflição, de medo, porque ele estava sendo ameaçado de morte, o anjo colocou diante dele pão e água e disse: come, bebe, porque o caminho é longo. E com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Então nós vamos realizar esse domingo da força de Deus. Você vai ser fortalecido por Deus. Quem é membro virtual, porque geograficamente não dá para vir, é distante, você vai preparar um pãozinho, uma água, e na hora do culto nós vamos consagrar a Deus. Por isso que é importante você estar inscrito no canal, para que você seja notificado, para que você faça da sua casa uma extensão da Igreja Hospital da Alma. E quem mora em Belo Horizonte, região metropolitana, aí você vem presencialmente. Inclusive, agora, já nesse momento para a oração, você pode preparar um copo com água. Eu tenho aqui a minha caneca com água. Uma vez essa água consagrada, ela vai simbolizar o poder de Deus, te fortalecendo. Você pode se inscrever aqui no canal, você pode escrever seu nome, nome de um familiar, ou a área da sua vida que você precisa de ajuda, que você precisa de socorro. E o Deus vivo de Israel, Ele vai te socorrer, Ele vai te ajudar. Vamos orar? É momento de oração. Se possível, feche os olhos. Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, é nesse nome que nós cremos, é no Teu nome que nós confiamos. E nós também sabemos que a esse nome o Senhor deu todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Então nós cremos que uma vez o Teu nome sendo proclamado, sendo confessado, os doentes são curados, os cativos são libertos. Então nesse momento, meu Pai, em nome de Jesus, cura os enfermos, liberta os cativos. Essa pessoa que sofre com dores pelo corpo, que essas dores acabem agora, que essa aflição vá embora, que essa depressão, essa tristeza seja agora aniquilada.
Eu ordeno agora que todos os principados, potestades, todas as forças do mal, em o nome de Jesus, saiam agora da vida dessas pessoas. E que a tua luz, meu Deus, resplandeça agora na vida dessas pessoas, de maneira que haja paz, que haja alegria na alma. Oh, meu Deus, quantas pessoas que se encontram aflitas, desesperançadas, angustiadas, e nós precisamos, meu Deus, do teu poder, precisamos do teu toque, da tua luz. Então ilumina essas pessoas, renova essas pessoas, fortalece essas pessoas, meu Pai. Transforma essas pessoas, que neste momento a tua presença santa, bendita, possa envolver todas estas pessoas, transformando mente, transformando coração. Abençoa os inscritos no canal, abençoa as pessoas que têm aqui os nomes para oração. Meu Pai, toca nessas pessoas, que esse dia seja uma bênção, que essa quinta-feira seja de boas notícias, seja de respostas, de portas abertas, meu Pai. Que essas pessoas sejam tocadas pelo Teu Espírito e transformadas. Oh, meu Deus, salva todos que participam dessa oração. Abençoa as crianças, proteja, abençoa os trabalhadores, meu Pai. Abençoa os fiéis da sua casa, aqueles que vêm semeando nessa obra, que eles possam colher os frutos dessa semeadura, possam colher a 100, a 60, a 30 por 1, meu Pai. Que a água que essa pessoa preparou seja consagrada, e neste momento, quando ela beber dessa água, que ela receba força, que ela receba vida, que ela receba ânimo. É o que nós determinamos em o nome de Jesus. E você que crê, diga assim seja. Amém. Amém? Beba dessa água crendo no poder de Deus. Amém. Eu vou colocar um testemunho para você. Uma pessoa que é membro virtual aqui da Igreja Hospital da Alma, lá no México. Ela está vendo sinais. Se eles permanecem fiéis, coisas novas e maiores vão acontecer. Se você fizer o mesmo, for fiel a Deus, sua vida também vai mudar. Sua vida vai ser transformada. Então, se você puder ficar mais um pouco e ouvir, você vai entender que Deus ele quer fazer na sua vida também. Basta tão somente você crer. Tá bom? Deus abençoe. Bom dia. Olá, Bispo e senhora Ana Cláudia. Eu estou gravando esse áudio aqui com a minha esposa, a Sandra, e o Vandeir. A gente é membro virtual da Igreja Hospital da Alma, aqui no México. E a gente está gravando esse áudio para contar o nosso testemunho através da nossa fé que a gente conquistou participando dos cultos virtual na Igreja Hospital da Alma. A gente aqui no México se dedica à construção civil. Toda a família, a gente trabalha em equipe, né? E a gente, a princípio, a gente alugava um veículo, né, para trabalhar, e só que esse veículo para nós estava sendo muito caro e a gente optou por comprar um veículo. Só que a nossa ideia era comprar um veículo usado já, né? Não. Só que sempre que a gente avançava para comprar esse veículo, algo dava errado, não coincidia e, conclusão, a gente não comprava esse veículo. E foi quando a gente falou, sabe o que? Vamos tentar comprar um veículo 0 quilômetro. Então a gente tentou com dificuldade e graças a Deus, Deus abriu a porta aí, vou mandar a foto aí para o senhor ver. A gente comprou uma caminhonete 0 quilômetro 2025. 0 quilômetro. Para quem estava pensando em comprar um veículo, ainda que seja de segunda mão, Deus abriu a porta e a gente comprou um veículo 0 quilômetro. E isso foi uma conquista que a gente alcançou participando das correntes de fé, dos propósitos de fé na Igreja Hospital da Alma. Porque para nós foi algo assim que para nós nos surpreendeu. O que foi uma coisa assim que não era o que a gente esperava, não era o que estava programado para nós. Por quê? Porque, bispo, no começo do ano
no começo do ano a gente estava desempregado, a gente estava batendo porta, estava começando ainda esse projeto nosso, e a gente começou a bater porta e tudo, então a gente não tinha nada. A gente começou do nada. E eu lembro que eu mandei um áudio pro senhor falando, comentando, comentando do nosso caso, que a gente trabalhava com construção civil e que a gente tinha o nosso projeto e tudo. E o senhor profetizou, né? Profetizou, dizendo: Vandeir, fala para toda a sua família aí, traduz para eles aí, o senhor falou para mim, eu lembro até hoje, que eu estou profetizando que até o que vocês não pediu, Deus vai dar para vocês. E dada a causalidade, bispo, quando o senhor profetizou isso, foi na época que o senhor estava começando, estava no começo ainda, da corrente da intervenção divina, dos 52 dias, né? E aí a gente fez essa corrente, começou eu, a minha esposa, depois os meus cunhados veio, se aproximou, a minha sogra se aproximou também, e aí a gente começou a participar dessa corrente, firme e forte, participando. Às vezes a gente não participava, muitas das vezes a gente não participava ao vivo, porque o horário não coincide, como a gente está aqui no México, mas às vezes a gente cansado, às vezes de madrugada, bispo, a gente participava do culto, mas não falhava. Se não dava para ver no horário, a gente buscava o horário, e como o senhor fala, como se estivesse na primeira cadeira participando ali, e a gente fez um voto, até comentei com o senhor, de ser dizimista na igreja Hospital da Alma, e a gente começou a dizimar também na igreja, e a gente veio mandando o nosso dízimo para a igreja, né, daquilo que tem chegado às nossas mãos. A gente conclui as obras, recebe o pagamento. Primeiro que nós fazemos, vamos lá, separamos o dízimo e a gente manda o dízimo no altar da igreja Hospital da Alma. Então, bispo, a gente estava nessa situação quando a gente começou desempregado e sem nenhuma expectativa de prosperar, né? Ou de que a nossa empresa, a nossa sociedade ia render e sair adiante. Mas Deus nos surpreendeu, porque, bispo, Deus foi abrindo as portas para nós, e a gente foi realizando o nosso trabalho, e de tal maneira que apareceu pessoas ao nosso lado com inveja e que fez de tudo até para nos prejudicar. Eu vou comentar o caso de uma pessoa que estava do nosso lado, que se dizia ser nosso amigo, na nossa frente, e que às nossas costas ele estava tramando para que a empresa não desse mais contrato para nós, colocando nós como mal, como o vilão da história. E a gente não sabe explicar como, bicho, mas aconteceu. Então, do nada, a empresa não acatou o que essa pessoa estava dizendo, porque essa pessoa tem voz dentro dessa empresa, e colocou nas nossas mãos os contratos. E a gente foi fazendo o nosso trabalho, né? Fazendo o nosso trabalho, sendo fiel a Deus e fazendo o nosso trabalho. E hoje, bispo, como eu comentei com o senhor, hoje a gente comprou o nosso carro 0 quilômetro. Essa semana agora a gente comprou a nossa geladeira também. A gente foi na loja, comprou a nossa geladeira nova. Vou mandar a foto aí para o senhor ver também. Ou seja, a gente está conquistando. A gente está conquistando, a gente tem a condição hoje, bispo, para quem começou o ano, bispo, não tinha nada, desempregado. Às vezes a gente se apertava aqui, se apertava ali. Hoje a gente tem a condição, se a gente falar assim, vamos comer num restaurante aqui, vamos comer em tal lado, a gente tem essa condição. A gente não tem mais que ficar se preocupando quanto nós vamos gastar com o que vamos comer, porque Deus tem abençoado. As portas têm se abrindo de uma forma assim que nem a gente entende o porquê ou como que essas portas estão se abrindo. Mas Deus tem mostrado o poder dele. Então, e essa mesma pessoa que tentou nos prejudicar, a empresa mandou ele embora. Hoje ele está fora. Ele está fora e nós estamos com contrato e temos outros contratos às portas também para a gente. E a gente está assim, sem palavras, para agradecer o que Deus tem feito por nós através da fé, participando.
E eu me lembro que tudo isso foi resultado, bispo, do voto que a gente fez, a profecia que o senhor determinou e a nossa fidelidade no nosso dízimo, na nossa oferta, do sacrifício também. Deus tem honrado. E essa corrente dos 52 dias da intervenção divina, ela foi um diferencial na nossa vida, bispo. Porque hoje eu posso dizer para o senhor, a nossa vida, financeiramente, ela tem um antes e um depois. E a gente está avançando. E eu tenho certeza, bispo, que outras portas mais vão se abrir para nós. Então a gente está muito feliz com a nossa conquista e a maneira que Deus tem nos surpreendido, nos abençoando a cada dia. Bispo, eu estou aqui junto com a minha família e de coração a gente agradece o senhor, a sua esposa, pelas as orações, as orientações, as mensagens, por tudo que a gente tem aprendido nesse tempo que estamos participando na Igreja Hospital da Alma. E aqui, junto com toda a minha família desde o México, a gente agradece de todo o coração e que Deus abençoe o ministério do Senhor e sua família. Não é assim, família? Gracias, obispo, por mi. Que Dios lo bendiga. Obrigado, bispo.